Vamos lá desenvolver uma reflexão. Antes da gente começar a nossa conversa, vou fazer aquele pedido que todo canal faz, que vocês sabem qual é. Peço que se inscrevam no canal, estamos chegando a 1000 inscritos e curta, ative o sininho para receber as notificações. O assunto que da vez agora vai ser sobre o STF, que vai pautar novamente a questão do Lula. Para a gente conversar um pouquinho, eu vou lembrar um fato histórico, que a história ela sempre serve como um desenvolvimento de reflexão, para tirarmos lição da compreensão do presente. Em alguns momentos isso serve. Não sei se vocês lembram da época da chamada transição democrática, onde tinha ali o último presidente, o João Figueiredo. Nós, eu tinha 2, 3 anos na época, mas eu conheço muito pelos livros de história, algumas pessoas mais velhas que contam que eles têm muito a nos ensinar. Existia um entusiasmo muito forte chamado pelas diretas já. Que o que eram as diretas? Era o objetivo das pessoas quererem escolher o presidente da república. Elas não tinham dimensão do que daria essas diretas. E o que era mais interessante era que havia pessoas de todas as tendências políticas possíveis, do centro, da esquerda e até comunistas. Há uma história até interessante que o pessoal do centro não queria que os comunistas participassem do movimento das diretas, mas o pessoal da esquerda falou, não, todo mundo vai participar, e eles participaram. Tinham grandes nomes políticos, Mário Covas, Ulisses Guimarães, o grande narrador esportivo, Osmar Santos, aquele grande jogador de futebol que eu admiro muito, Sócrates, Vladimir. Tinha bandas de rock, inclusive, que participavam nessa época. A Rita Lee participava. Enfim, era uma efervescência cultural, política, social muito grande em torno de um objetivo. Eu quero a democracia, eu quero votar para presidente. Vamos lembrar da famosa democracia corintiana. Todos ali tinham esse objetivo e existiam várias tendências políticas necessárias para alcançar este objetivo. Existia uma lei lá de uma emenda constitucional na época chamada Dante de Oliveira, que era um deputado, se não me engano, de Mato Grosso, que fez a proposta de tentar fazer avançar essa proposta das diretas. Mas a lei não passou. Porém, ali foi um tiro no pé dos próprios militares, que cavaram de vez o buraco para eles mesmos se enterrarem, porque ali impulsionou o movimento para o povo realmente já alavancar de vez o movimento das diretas. Por que eu trouxe essa lição para entendermos hoje? Nós estamos num movimento não é igual, porém diferente, mas essas lições nos servem de compreensão. Temos um presidente negacionista. Nós somos um país pária. O mês de abril, segundo os cientistas, será um dos piores possíveis em termos catastróficos, econômicos, políticos, sociais e, sobretudo, sanitários. Temos um presidente da República que foi eleito de 2002 a 2008 com uma população elevadíssima e que tem uma biografia que tinha consciência de classe, começou à esquerda, mas abraçou o neoliberalismo e acabou esquecendo os movimentos sociais. Esse presidente ele trouxe avanços importantíssimos para a população brasileira, mas não deixou de fazer acordos com a classe dominante.
Esse presidente se vangloria de dizer que o brasileiro come 3 vezes ao dia, tem barriga cheia, prato cheio e tem diploma. E esse presidente também se vangloria ao dizer que nunca tantos empresários ganharam dinheiro como no governo dele. Recentemente, ele foi no programa do Reinaldo Azevedo, conseguiu trazer um público diferente para ouvi-lo e já sinalizou ao neoliberalismo: olha, eu estou aqui, podem vir que eu vou fazer vocês ganharem mais dinheiro como antes. Qual que é a grande vantagem? Ele tem um grande poder de articulação das tendências políticas diversas e consegue fazer a tal da união. Foi assim o seu governo de 2002. Nós tínhamos uma esperança muito grande em relação àquele governo. Eu lembro quando ele foi eleito, eu fui lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo comemorar aquele velho lema: a esperança venceu o medo. Nós sentíamos um impulso vital no coração, de modo a crer que realmente ali seria um processo de mudança significativo para nós. Em partes foi, mas em outras partes poderiam ter um avanço mais significativo. Por exemplo, na educação. A educação de base, que é o que vai formar o cidadão, ela foi completamente esquecida. Assim como outras áreas sociais. O que houve ali foi uma conciliação a meio termo, uma conciliação para os pobres e uma conciliação mais para os ricos. Só que chegou um determinado momento que os ricos não queriam mais fazer esta conciliação, se cansaram e resolveram botá-lo para fora. Mas ele conseguiu, como ele disse na época, foi uma marolinha, elegeu uma desconhecida. Quem era Dilma Rousseff antes de Lula? Ninguém sabia quem era. Eu falo desconhecida a nível nacional. Não é questão pejorativa de desfazer da pessoa, porque ela não tinha popularidade. E Lula elegeu. Eu lembro na época que nas discussões políticas na universidade, fazia filosofia, e uma das conversas que tive com colegas da universidade é que o Lula, naquele momento, ele poderia colocar um poste ou uma garrafa como essa aqui, que ela seria eleita dada a elevação da popularidade que ele tinha. E de fato, sim, naquela época ele tinha essa penetração muito forte, esse poder de inserção na sociedade. Entrou Dilma Rousseff, fez lá algumas trapalhadas, fez a lei antiterrorismo e a classe dominante não quis mais dividir o bolo. Falou: não, vai ficar só conosco. Assumiu um governo declaradamente neoliberal, ela sofreu impeachment, e eles fizeram um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, aonde Michel Temer falou que o governo seria o neoliberalismo. E aí surgiram aquelas palavras chaves de um governo neoliberal: flexibilização, contenção de gastos, teto de gastos e reformas. O desfecho da história vocês sabem. Surgiu a Lava Jato, surgiram as manifestações e Lula passou um tempão preso, e agora a história mostra quem é verdadeiramente o grande arquiteto do golpe, que foi Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, e uma justiça que muitos teóricos chamavam de judicialização da política. Ou seja, a tomada de partido dos membros do judiciário, cujo objetivo era fazer a eliminação de Lula. Saiu da cadeia Lula agora, a história mostrou que quem era o correto, e o momento agora tem um inominável governando, o país inteiro entrando num caos, numa destruição total, e este presidente que disse que não sabe que vai ser candidato
em 2022, mas ele vai ser sim. Ele diz que não há tempo e nem números para o impeachment. Se não há tempo e nem números para impeachment, o que deve se fazer então, segundo esta liderança? Pelo menos os passos que ele está seguindo. Fazer algumas lives por aí, explicar, criticar o governo, mas não fazer aquilo que realmente é necessário, que é tocar verdadeiramente o impeachment. Agora ele tem uma bola de cristal que adivinha o que pode ser feito no futuro. Aquela consciência de classe de 1989, da fundação do Partido dos Trabalhadores, se perdeu em meio ao grande abraço que ele deu ao neoliberalismo, ao início de reformas e essa questão de querer encher a barriga do povo brasileiro. Ele esqueceu, sobretudo, de fazer a alimentação espiritual do povo. Sabe por quê? Esse povo que ele encheu a barriga, grande parte deles, classe média, que se acha dona dos meios de produção, que se acha rica, que tem a ilusão que pelo trabalho ela vai se transformar num ser rico, criou um ódio fundamental proporcionado por grande mídia e por parte de setores do governo, caíram que nem pato. Aliás, manifestações que tinham o pato lá na Fiesp, e eles foram lá e pediram fora Lula, fora PT, fora Dilma. Esses votaram em Bolsonaro e estão agora muitos arrependidos da merda que fizeram. Vejam, Luiz Felipe Pondé escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que entre Bolsonaro e Lula, Lula era o menos pior. E nesse contexto todo, nessa situação toda, o Brasil sendo um país pária, a América do Sul inteira fecharam as fronteiras para nós, grandes países europeus preocupados, os Estados Unidos, Washington Post, The New York Times, vários outros jornais na Europa, na Ásia, dizendo que é necessário a retirada de Bolsonaro. O Washington Post disse que seria o impeachment a grande saída e, quem sabe, uma intervenção por parte dos americanos aqui. Mas Dom Lula esqueceu que a história ela é um acontecimento imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas que não leram Marx falam do comunismo como se fosse uma sociedade perfeita e tentam denominar como vai ser a sociedade comunista. Em nenhum momento Marx descreveu como será, porque, como eu disse, a história é um acontecimento imprevisível. Se você perguntar para o Sérgio Lessa, Ivo Toné ou os grandes comunistas como vai ser a sociedade comunista, eles simplesmente vão responder para você: eu não sei. Vamos organizar, vamos verificar como vai ser. Lula esqueceu essa imprevisibilidade da história, esqueceu a consciência de classe que ele tinha, porque neste momento em que estamos, o avanço da luta de classes em busca de vacina está cada vez maior. O negacionismo proporcionado por este governo, cuja ordem central é não fazer lockdown, trouxe um grande resultado hoje, que é 4.000 mortes. Uma bola cantada, porque Miguel Nicoleles, Átila Yamarino, por exemplo, já falaram nas suas lives bem fundamentadas que esses números chegariam no mês de abril em breve e que vamos ultrapassar esses números. Com todo este cenário, até, por exemplo, países mais conservadores que têm uma linha ideológica semelhante à de Bolsonaro, como
Inglaterra, Hungria, Polônia, Itália, todos eles cuidaram do seu povo. Fizeram as medidas necessárias, as medidas restritivas. Essa é a diferença, por exemplo, de um Viktor Orbán, Matteo Salvini, o líder da Polônia, de Bolsonaro. Todos eles têm o seu lado fascista, porém, na época da pandemia, regraram muito bem a condução do seu país. Aqui não, nós estamos justamente no movimento contrário, que é o quê? É uma espécie de uma sociedade anarcocapitalista, cujo objetivo é cada um por si, cada um corra atrás do seu e que se vire e que seja responsável e que vá trabalhar, porque é preciso buscar o seu dinheiro e colocar dentro de casa. Este tipo de sociedade, muito bem pensada por Bolsonaro, porque muitos dizem que ele é um irracionalista, um louco. Não. Isso é um projeto muito bem elaborado e pensado. Se vocês não leram o livro do James Stanley, Como Funciona o Fascismo, leiam. É uma obra obrigatória para vocês entenderem como que ele age. São ações estratégicas, muito bem elaboradas e pensadas. Pois bem, com todas essas ações, todo esse contexto explicado, todas essas fundamentações, Dom Lula diz que não há tempo para fazer o impeachment. Será que agora, com essa reviravolta que o STF vai pautar novamente o seu caso, ele vai acordar para a vida e vai perceber que a sua missão é reconduzir a sua biografia, voltar a ter uma consciência de classe e assim fazer o impeachment? Lula passou pelo impeachment do Collor, pelo impeachment da Dilma, então ele sabe muito bem como funciona o impeachment. Quais são os trâmites, quais são os mecanismos e o funcionamento. Essa questão, essa argumentação que eu escuto de muitos por aí, que não há clima e não há números de candidatos, se eu for levar ao pé da letra isso, assim como muitas pessoas da sociedade levar isto ao pé da letra, aquele tempo passado lá daquela história que eu contei para vocês das diretas já será que eles sabiam que iria acontecer? Não, não sabiam. Esse tipo de ação, além de tirar todo o entusiasmo de muito militante da esquerda, vai trazer um ódio reverso a ele, e ele, em 2022, querendo se surfar na onda contra Bolsonaro, vai ser tido como um grande traidor da classe trabalhadora. Se hoje já tem 4 mil mortos com essa condução da pandemia, e ele acha que deve Bolsonaro disputar nas eleições com ele está sendo tão errado quanto o presidente. Por quê? O PT é o maior partido. Lula é uma grande liderança política, a maior liderança da América do Sul. Hoje eu escutei de um militante do PT falando que Lula é um cidadão comum e não tem muito o que fazer. Está errado, lógico que tem. Ele tem um grande poder de articulação, de organização que nenhum político hoje tem. Então vejamos, como que poderia ser feito um impeachment? Pegue os pedidos que foram feitos. Vá conversar com esses grupos sociais. Estabelecer reuniões, metas e a partir dali fazer a propaganda. E vocês vão ver o quanto esse discurso vai chegar do Oiapoque ao Chuí. Chega e de uma maneira poderosa. O PT, que agora é o partido do Lula, porque ele que manda lá, ele que escolhe tudo, ele que determina tudo, não há mais aquela democracia ferrenha que existia, aqueles debates, porque ele decide tudo. Haja visto que há muitos militantes que saíram de lá e foram para o PSOL. É o maior partido de oposição.
tem verba partidária, tem uma grande estrutura, tem um grande sindicato, tem senador, tem deputado federal, deputado estadual, tem vereador, tem prefeito, tem governador. O que é mais preciso com uma máquina dessa para impulsionar o impeachment à população? Essa vaidade de Dom Lula de não querer pautar o impeachment a nível nacional está levando muitos da esquerda a uma descrença total, e isso pode atrapalhar, pensando como ele em futuras eleições. Talvez a história vai ensinar para ele, mediante tombos, como se deve agir em determinados momentos. Lula está se esquecendo que ele, como uma grande liderança, tem condições, junto com seu partido, de fazer organizações e movimentações sociais. Mas não, ele está deixando tudo isso ser acontecido pela direita e pelo centro. Pois são eles agora, nesse momento, que vão pautar esse tipo de ação. Até o Luiz Felipe Pondé, que é um cara de direita, muitas vezes reacionário, falou que é necessário ter um impeachment, já que o ideal seria agora. E a nossa maior liderança política de esquerda fala que não é o momento porque não tem número, não tem justificativa para fazer. Até quando que ele vai ficar nesse discurso tentando levar no banho-maria a militância, muitas pessoas, para 2022, sendo que ele nem sabe? A imprevisibilidade da história nos mostra coisas que às vezes a gente não vê. Tem que tirar essa bola de cristal da cabeça dele, porque agora ele virou um adivinho e sabe o que vai acontecer no futuro. Não! Este momento difícil do qual estamos passando, esta imprevisibilidade da história, a imprevisibilidade do momento, faz com que agora é a hora, dado todo esse contexto que já foi explicado, narrado e falado 1000 vezes por cientistas, por políticos, por intelectuais e todo mundo na rua que tem um mínimo de consciência política sobre tudo que está acontecendo. É um verdadeiro absurdo esse tipo de decisão de não querer e de se isentar nesse momento, se colocar como isentão e não falar esse tipo de ação. No Reinaldo Azevedo foi a principal pergunta, e o Reinaldo Azevedo muito bem não quis pautar essa conversa, porque se ele realmente quisesse cutucar o Lula, mas não, foi ali tudo combinado, então ele não falou dessa questão do impeachment. Poderia perguntar, falar: senhor presidente, o senhor não acha que é o momento de pautar o impeachment, levar a sociedade civil a começar a fazer debates, intensificar as conversas para fazer pressão e com isso alavancar a massa no processo de impeachment? Não, esse tipo de conversa que foi a pergunta central neste momento, que deveria ser a primeira antes da justificativa toda que ele vai fazer da Lava Jato, não foi feita. Porque agora o que ele quer fazer é provar para o Sérgio Moro, ele voltando para a presidência nesse velho jogo eleitoral, porque ele vai continuar abraçando o neoliberalismo de uma maneira mais ferrinha, porque ele já assinou: venham aqui, donos do mercado, que eu vou fazer vocês ficarem ricos cada vez mais. Vai pautar novamente esse tipo de ação com ele. Vou lembrá-los da velha frase da Marilena Chauí: se Lula não mudar, Lula para quê? Muitos devem estar pensando: pô, mas você está pegando pesado com Lula. O processo democrático ele é feito de críticas. Só quem é dogmático que não entende o que é uma crítica.
A crítica, muitas vezes, faz o sujeito crescer. O que seria da crítica? O que seria da filosofia sem a crítica? O nascimento dos pré-socráticos ali, que um tem uma opinião sobre o surgimento das coisas do mundo e o outro tem um surgimento sobre as coisas do mundo. O que seria de um Heráclito sem o Parmênides? Um que acredita na lógica, na imutabilidade das coisas, e o outro que acredita num fluxo contínuo das coisas, o Pantarrei, tudo muda, tudo flui, são contraditórios. E é riquíssimo o debate. E como que tem um bando de gado ainda petista que fala que não, porque ele faz o mesmo jogo de Bolsonaro, xinga, esperneia, grita, e só falta mugir, porque não aceita. É dentro da crítica, por exemplo, que às vezes um militante e outro ouvindo, ou ele, ou qualquer cidadão da sociedade ouvir isso e vai perceber, opa, tem uma coisa errada aí acontecendo. É necessário ver direitinho esse tipo de ação. Mas não. A imprevisibilidade da história, a consciência de classe, o movimento dialético da história para ele foi completamente esquecido, porque agora ele tem uma bola de cristal e ele sabe justamente o que vai acontecer com o processo do impeachment. Por esta razão, ele não faz. Será que ele também vai saber agora qual vai ser a decisão do STF sobre os seus processos? É preciso perguntar para ele, né, realmente se isso vai acontecer, qual vai ser a decisão e qual vai ser o futuro. Como será 2022? Muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas famílias perderam o sentido na vida, muitas famílias estão órfãs, não sabem o que fazer. E dentro de todo esse contexto que seria necessário ele agarrar a oportunidade da história, o fluxo contínuo, aquilo que os gregos chamam de kairos, o momento oportuno, agarrar com todas as forças isso e pegar e fazer a ação, não fica nessa inércia, nesse discurso, nessas mesmas ações, sinalizando para o mercado toda hora. Daqui a pouco vai chamar o Henrique Meirelles de volta. Não faz. Existe movimentação da esquerda? Existe, mas é diferente, por exemplo, da maior liderança política da esquerda institucional não querer promover esse tipo de debate a nível da sociedade. Mesmo sabendo se não vai dar certo, se vai dar certo. A grande questão é fazer a promoção desse debate a nível nacional, de modo que isso comece a entusiasmar o cidadão, para que aí sim ele faça o seguinte movimento. Vejam, depois da decisão de Fachin, só o fato dele aparecer na sociedade como elegível trouxe um fio de esperança para a esquerda, para nós da esquerda, e trouxe um fôlego a mais no sentido de fazer ações em prol da própria esquerda e sua melhoria dentro da busca de justiça, de igualdade e de uma convivência, sobretudo democrática, contra esse fascismo que está avançando de maneira avassaladora na sociedade. Mas não está querendo pautar a conversa. Enfim, pessoal, essa reflexão que eu fiz aqui tem como esse objetivo da gente promover o debate. Somos um canal
de esquerda reflexiva, pensante e crítica, e não temos dó de criticar a própria esquerda, porque é assim que cresce as ideias. As ideias são engrandecidas a partir da crítica, tá? Pensem sobre tudo isso, sobre essa reflexão, analise e veja o contexto. Como eu digo, como o Paulo Freire disse, leia o mundo junto com a palavra. Primeiro leia o mundo, depois leia a palavra. Ou seja, leia os acontecimentos da história, depois pegue um livro, leia e tente fundamentar a sua narrativa para expor diante do mundo. Tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho e até mais.